Então, pessoal, hoje falaremos sobre um assunto que está dentro da DRE, análise da despesa. Este assunto está dentro da demonstração do resultado do exercício, tá? Então, análise da demonstração da despesa será o nosso assunto de hoje. Então, aqui nós temos, NBC TG 26, ou seja, é o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. A entidade deve apresentar análise da despesa utilizando uma classificação baseada na sua natureza, se permitida legalmente, ou na sua função dentro da entidade, devendo eleger o critério que proporcionar a informação confiável e mais relevante, obedecidas as determinações legais. Aí aqui ele diz o seguinte, que nós temos dois critérios de análise das despesas. Um, baseado na sua natureza, e o outro, sua função. Ou seja, nós temos dois tipos de análise, natureza ou função. As despesas devem ser subclassificadas a fim de destacar componentes do desempenho que possam diferir em termos de frequência, potencial de ganho ou de perda e previsibilidade. Aí aqui diz o seguinte, essas análises devem ser proporcionadas em uma das duas formas descritas a seguir, obedecidas às disposições legais. Aí nós temos aqui, a primeira forma de análise é o método da natureza da despesa. Então, o primeiro método é o método da natureza da despesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com sua natureza. Por exemplo, depreciações, compras de materiais, despesas com transportes, benefícios aos empregados e despesas de publicidade, não sendo realocado entre as várias funções dentro da entidade. Esse método pode ser simples de aplicar, porque não são necessárias alocações de gastos e classificações funcionais. Então, eu vou mostrar outra e depois eu explico as duas, tá? Aí a outra diz o seguinte. A segunda forma de análise é o método da função. Método da função das despesas. Ou do custo. Então, sempre quando você for chamar de função, você chama função ou custo, para você não errar, tá? Então, método da função ou do custo. Classificando-se as despesas de acordo com sua função, como parte do custo dos produtos ou serviços vendidos. Ou, por exemplo, das despesas de distribuição ou das atividades administrativas. No mínimo, a entidade divulga o custo dos produtos e serviços vendidos segundo esse método separadamente das outras despesas. Esse método pode proporcionar informação mais relevante aos usuários do que a classificação de gasto por natureza. Mas a alocação de despesas às funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável julgamento. Então, pessoal, aqui, eu vou fazer um resumo do que eu falei, certo? Um resumo, análise das despesas, análise funcional das despesas. As despesas são ordenadas de acordo com as funções, ou seja, é um conceito mais amplo, mais aberto. Então, análise funcional ela é um conceito mais amplo. É um conceito mais amplo. Essa aqui é a palavra-chave. Análise da natureza de despesa. As despesas são agregadas de acordo com sua natureza. É uma classificação mais detalhada, mais específica. Então, vamos ver aqui, para a gente não errar mais nenhuma questão. Aí aqui nós temos, função, aliás, funcionais ou custo. Então, a despesa funcional ou custo é uma despesa operacional, é um CMV, é um CPV, é um CSP. O que é o CMV? Custo da mercadoria vendida. CPV, custo do produto vendido. CSP, custo de serviços prestados. Despesas gerais, imposto sobre renda e CSL. E aqui nós temos mais ainda. Despesa administrativa. Despesa administrativa é uma despesa funcional. Funcional ou custo. Função ou custo. E aqui nós temos as despesas por natureza. Observe o seguinte, com essa daqui dá para a gente entender o assunto. Um exemplo,
o aluguel é uma despesa administrativa, correto? Só que o aluguel já está quebrado, ó. Ele é uma subcategoria da despesa administrativa. Então, por natureza, ou seja, a despesa administrativa é ampla e a despesa por aluguel está dentro da despesa administrativa. Um exemplo aqui, ó, material de escritório. O material de escritório está dentro da despesa administrativa, ou seja, quando você quebra, ela é por natureza. Quando você tem ampla, ela é função. Outro exemplo aqui, ó, é remuneração do pessoal, o salário do pessoal. Ó, quando você quebrou aqui, ó, o salário do pessoal é uma despesa administrativa. Então, a despesa administrativa é mais ampla. Tá aqui, ó, a despesa administrativa é isso aqui. E dentro da despesa administrativa tem o salário, tem o auxílio alimentação, tem o vale transporte, ó. Tudo isso aqui são despesas por função. A despesa administrativa é mais ampla, tá? Outro exemplo aqui, ó, que nós temos. Despesas de vendas, ó. As despesas de vendas, elas são mais amplas. Podemos quebrar essas despesas em quê? Ó, em comissões sobre vendas, em representantes comerciais. Então, essas despesas aqui, ó, é função ou custo. Função ou custo. E essa daqui é a natureza. Então, podemos ver o seguinte, ó, por função, ela é mais ampla. Por natureza, ela é quebrada. Ó. Você pegou aqui as vendas, ó, e tem, ó, transporte, fretes e propaganda e publicidade. Então, a natureza você quebrou. E a função ela é bem ampla, tá? Financeiras, nós temos os juros, variações cambiais e etc. Então, pessoal, isso aí, função ou custo. Como esse é um tipo de assunto relativamente novo dentro da contabilidade, então, hoje nós temos poucas questões de concursos, tá? Pesquisei, encontrei 7 questões e vamos resolver essas 7 questões aqui. Aí diz a primeira questão, diz o seguinte: em relação à elaboração da demonstração do resultado do exercício, de acordo com os pronunciamentos técnicos CPC, julgue os itens a seguir. As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função? Certo, pessoal. Essa questão aqui caiu no CESP. Ó. Natureza ou função. Então, isso aqui está certo. Próximo. A questão 2 diz o seguinte: o novo contador de uma companhia está elaborando a demonstração do resultado do exercício, na qual as despesas serão classificadas com base na sua função dentro da entidade. Porém, adicionalmente, terá que apresentar informações sobre a natureza das despesas. Um dos itens é evidenciado na classificação com base na natureza. Então, ele quer, ó, natureza. Então, é só você olhar se ela pode ser quebrada. Se puder ser quebrada, é porque ela é de natureza. Ó. Despesas de vendas. Ó, a despesa de vendas é ampla. Dentro das despesas de vendas, nós temos o que? Frete, seguros, tá? Então, seguros, né? Então, essa despesa de vendas não é por natureza, ela é por função. Então, aqui ela é por função. Despesas financeiras. Despesas financeiras, pessoal, também é por função. Dentro dessas despesas financeiras, nós temos juros, variações cambiais, tá? Despesas administrativas. Essa daqui é função. Essa daqui é a mais ampla de todas. Custo dos produtos vendidos. Ora, quando eu falo em função, eu digo função ou do custo. Então, isso aqui é função. E depreciações e amortizações. Ó, pode observar, depreciação e amortização está dentro das despesas administrativas. Ó, dentro das despesas administrativas.
Por isso que essa daqui é o nosso gabarito, tá? Depreciação, ó, ela é natureza, ela está dentro das despesas administrativas. Vamos para a terceira questão. Conforme a opção do pronunciamento CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, a companhia B irá apresentar sua demonstração do resultado do exercício pelo método da natureza. Ele quer pelo método da natureza. Assinava a opção que inclui apenas gastos por natureza. Ele só quer gastos por natureza. Ó. Despesa de transporte, despesa de depreciação e despesas operacionais. Despesa de transporte é natureza. Despesa de depreciação é natureza. Mas despesas operacionais, isso aqui é função. Função ou custo, tá? Sempre a gente vai falar em função, é bom a gente falar em função ou custo para a gente não errar. A B, materiais consumidos, natureza. Despesas comerciais e despesas com benefícios para empregados. Despesas comerciais, pessoal, ela é uma despesa ampla, ela é uma despesa geral. Então, isso aqui ó, é função. Despesa comercial é por função. E despesa com benefício a empregado é natureza. Então, essa daqui ó, é a que está errada, porque essa daqui é por função. A C, despesa de depreciação, materiais consumidos e despesas de propaganda. Essa daqui é que é nosso gabarito. Porque aqui, ó, despesa de depreciação é uma despesa administrativa. Então, aqui está por natureza. Materiais consumidos, também despesa administrativa, natureza. E despesa de propaganda é uma despesa de venda. Então, isso aqui é por natureza. Correto? A C, custo dos produtos vendidos. Custo dos produtos vendidos é o próprio nome já está dizendo, ó, função ou custo. Função ou custo. Então, aqui já elimina essa questão toda. Despesa administrativa e despesa de transporte. Despesa administrativa é por função. E despesa de transporte é por natureza. Então, essa daqui está errada. Materiais consumidos, natureza. Custo dos produtos vendidos, função. Imposto de renda e contribuição social, função. O IRR é por função, tá? É o que você pode quebrar, pessoal. Você quebrou. Se você puder quebrar, é porque ela é funcional. Vamos para a quarta questão. Determinada empresa opta por elaborar sua demonstração de resultados do exercício por função. Assinala a opção que apresenta apenas contas classificadas de acordo com a função. Então, ele quer função. Despesas de venda e despesa de depreciação? Não. A despesa de venda é função. Mas a despesa de depreciação é natureza. Despesa de salário e custo de produtos vendidos. Despesa de salário é natureza. Ela é uma despesa administrativa. E custo de produtos vendidos é função. Imposto de renda e contribuição social é função. E materiais consumidos é natureza. Ele quer que as duas sejam o quê? Função. Despesa de propaganda. Despesa de propaganda é natureza, ou seja, ela é uma despesa de vendas. E despesa de depreciação. Despesa de depreciação é uma despesa administrativa. Então, essas duas aqui são natureza. E aqui, ó, custo dos produtos, dos serviços prestados. Custo dos produtos e serviços prestados, pessoal, é função. Função ou custo, ó, o próprio nome já está dizendo, tá? Função. E despesas comerciais. Despesas comerciais é função. Certo? Você pode quebrar essas despesas comerciais. Então, aqui a resposta é a letra E. Vamos para a próxima. A quinta. A companhia LOL elaborou sua demonstração do resultado do exercício pelo método da natureza da despesa. Assinala a opção que contém apenas as contas classificadas de acordo com esse método. Então, ele quer o método da despesa. Ele só quer que aqui seja em despesas. Ó. Despesas com benefícios a empregados. Aliás, ele quer por natureza. Aqui, ó.
Despesas com benefício a empregados, natureza. Despesas comerciais, função ou custo. Variação do estoque. Variação do estoque, pessoal, é natureza. Ó, essa variação do estoque, ela é natureza. Ela está dentro de quê? Está dentro do CMV. Então, o CMV é que é função. Ó. Aqui, ó, o CPV. O CPV é função. Enquanto que variação do estoque é natureza. Despesa de depreciação, natureza. Consumo de matéria-prima, natureza. Então, aqui nós temos o nosso gabarito. A questão 5 é a letra C. A 6, despesas com vendas é função e despesas administrativas também é função. A 7, despesa administrativa, função. Despesa de amortização, natureza. Então, nosso gabarito aqui foi a letra C. Vamos para a sexta questão. Na elaboração da demonstração do resultado do exercício, as despesas podem ser agregadas de acordo com sua natureza ou função das despesas. O item representativo da função, ele só quer da função. Olha aí, pessoal. Agora ficou bem mais fácil, ó, da função. Consumo de matérias-primas, isso aqui é natureza. Depreciação e amortização, natureza. Despesa com benefícios empregados, natureza. Despesas de vendas, função ou custo. Variações cambiais passivas, natureza. Ó, pode observar que esses outros aqui estão dentro das outras. Ó. Consumo de matérias-primas. Você pode olhar que ela pode ser quebrada, ela pode ficar dentro do CMV, tá? Pode ficar dentro do CPV, custo dos produtos vendidos. Depreciação e amortização, uma despesa administrativa. Despesa com benefício a empregados, uma despesa administrativa. Agora aqui, ó, despesa de vendas. Essa despesa de venda ela é bem ampla. Despesa de vendas, aí temos frete, seguros, tá certo? Então a resposta é a letra D. Essa daqui é função. Vamos para a nossa última questão aqui, ó. De acordo com o pronunciamento TEC CPC 26R1, a apresentação das demonstrações contábeis, a entidade deve analisar a despesa utilizando a classificação com base na sua natureza, se foi permitida legalmente ou verificar sua função dentro da entidade, elegendo o critério que proporcionar informação confiável e mais relevante, obedecida às determinações legais. Aqui está certo, foi o que nós vimos lá no primeiro item desta aula, tá? Na ordem decrescente do montante, falso. Na origem dos recursos, falso. Na sua dedutibilidade e na sua característica financeira. Isso aqui, ó, na sua característica financeira, aí você pode ser natureza ou função, aí você vai ver cada uma. Então, a resposta é a letra A. Então, pessoal, com isso, nós fizemos aqui 7 questões de um assunto relativamente novo dentro da contabilidade, tá? Então, até a próxima.